Olá, crianças, tudo bem? Professor João Augusto aqui. Conforme combinado, nós vamos resolver alguns exercícios, tá? Para tentar auxiliar vocês. Então, esse exercício aqui é uma viga que nós fizemos em sala já, que é uma viga engastada livre, e a gente precisa calcular o deslocamento vertical e a rotação em B. Então, o que é isso? Imagine o seguinte: imagine essa viga aqui. Quando você aplica um carregamento nela qualquer, ela vai ter uma deformada, certo? Então, a deformada dela, digamos que é assim. Então, eu estou bem fora de escala. Então, você pode perceber que teve um deslocamento e que essa seção transversal que estava nessa posição, agora ela está nessa posição, ok? Então, é exatamente isso que a gente quer descobrir. Como que a gente descobre isso? A gente descobre, primeiro, calculando a fase L, que é a fase carregada de load, que são quem? Que é a estrutura real mais os carregamentos reais, que é exatamente isso que está representado aqui, ó, no exercício do enunciado. Depois a gente calcula a fase U, né, que é a fase unload, que é a fase descarregada. Então é a estrutura real mais a quem? Carregamento unitário. Então é o unitário correspondente. Então se a gente quer um deslocamento aqui, ó, a gente vai precisar aplicar o unitário correspondente de translação. Ok? Feito isso, nós multiplicamos esses dois trecho a trecho por esforço e aplica as integrais. Soma todas as integrais, a gente vai ter os nossos deslocamentos, tá? O deslocamento, a rotação e etc. Ok? Beleza. Então, partindo disso, vamos aplicar a teoria. Vamos calcular a fase L. Deixa eu só tirar aqui. A fase L, então, é a fase carregada. Deixa eu apagar aqui. A fase, então, carregada, desenha, coloca lá, escreva para não se perder. Fase L. Fase L. Então, na fase L, a gente define por onde a gente vai caminhar na estrutura, né? Então, vamos de B para A. B para A, tá? B para A. Então, ó, isso significa o quê? Ó? Que a gente está vindo do ponto B para A. Ponto B para A. Então, desenha a nossa estrutura. Então, desenha aqui. A gente vai ter uma força de 50 e uma carga distribuída de 25. Né? Carga distribuída de 25. Então, faz lá. Para a gente encontrar a função de momento, que é o nosso objetivo, vou explicar o porquê que a gente quer momento. A gente precisa encontrar primeiro a nossa cortante. Então, sempre quando tiver carregamento distribuído, aplica as integrais, tá? Só quando você tiver carregamento distribuído. Então, vai ser o que? Para encontrar momento, a gente precisa do V de x. Então, lá na tabelinha. M de x é igual a integral de menos V de x. Então, a gente precisa calcular primeiro V de x. Então, V de x vai ser quem? Vai ser a integral de quem? De y de x. Quem que é y de x? Faz o plano cartesiano, bota o seu carregamento aqui, ó. Olha o carregamento. Ele é constante durante todo o trecho. Então, y vai ser igual a 25, tá? Então, você vai lá e coloque dentro da integral o valor de 25. Então, é integral de 25 dx. Isso aqui é o quê? 25x mais uma constante. Olha para o início do trecho. Então, aqui, olha para B. Interessa as forças em B, tá? Tem constante de cortante? Tem. Uma força de 50. Então, você vai vir e vai colocar a força de 50 aqui, ó. Então, olha para a convenção. Olha a convenção aqui, ó, para baixo. Logo, esse 50 aqui vai ser positivo. Tá? 50. 25x mais 50. Tá? Beleza, encontrando o V de x. Agora, vamos encontrar o M de x. O M de x vai ser quem? A integral disso aqui, ó. Mas tome cuidado. Então, aqui, ó, tem jogo de sinal. Então, vai ser integral de menos 25x menos 50. Certo? dx, resolve isso, vai ficar menos 12,5x² menos 50x mais uma constante. Tem constante de momento aqui? Não tem, ó. Por exemplo, se tivesse um constante de 30, aqui seria 30. Mas não tem. Logo, essa constante é zero. Beleza, encontramos a função de momento.
é o que a gente quer, o nosso objetivo. Então agora vamos para fase U, a fase descarregada. Quem que vai ser a fase U? Fase U faz a sua estrutura de novo, é a mesma, tá? Lembrando, estrutura real com os carregamentos unitários. Aplica o valor unitário de 1 para baixo. Então a gente tem que saber que tem que ser na vertical, tá? Porque a pergunta é na vertical a princípio. Tá, e qual que é o sentido? O sentido tanto faz. Se você deixar para baixo, o seu resultado vai dar positivo. Se você colocar para cima, o seu resultado vai dar negativo, certo? Por quê? Porque a gente sabe que o deslocamento real dela é para baixo, tá? Então, a partir disso, basta a gente vir aqui e calcular o mzinho de x. Quem que é o mzinho de x? Olha lá, uma força de 1 no trecho de B para A, né? Então, a gente vai ficar, olha aqui o giro que essa força faz. Vai fazer uma flexão dessa forma. Olha para a convenção aqui, ó. Olha para a direita, aqui para a direita, tá? Vai ser negativo. Então, se você quiser olhar para a estrutura, ó, uma força dessa forma, cria uma flexão dessa forma. Então, vai estar tracionando as fibras de cima, né? E tracionar as fibras de cima é negativo, tá? Positivo é tracionar as fibras de baixo. Então, se a gente tem um valor de 1 e aqui a nossa função, então vai ser menos x, certo? Então, encontramos o mzão e encontramos o mzinho, né? Então, o que a gente faz com isso? Então, agora a gente aplica as integrais. Então, ó, a equação geral da integral vai ser o quê? A somatória das integrais, a influência de trecho a trecho. Então, vai ser nzinho, nzão, EA, mais mzinho, mzão, EI, mais a integral Vzinho, Vzão, GA, mais a integral Tzinho, Vzão, GJ. Então, isso aqui é a expressão geral para o cálculo dos deslocamentos, tá? Então, todos os esforços podem influenciar ou não um determinado deslocamento. Isso depende da estrutura e depende dos carregamentos. Então, nesse caso, ó, nossa estrutura não tem normal. Não tem nenhum esforço normal aqui, ó. Você vê que não é gerado nenhum esforço normal. Então, a gente simplesmente ignora. Na nossa estrutura, não tem torção, porque é uma estrutura plana. A estrutura plana não tem torção. Então, ignora. Nós vamos desconsiderar a cortante, porque a cortante tem uma influência muito pequena para cálculo. E aí, para o cálculo manual, não é interessante a gente calcular, tá? Então, quem sobrou? Momento. Então, sobrou só momento. Beleza, então, vamos aplicar. Vai ser o quê? A integral de mzinho, quanto que é o nosso mzinho? Menos x, que a gente calculou. Menos x, que multiplica o mzão, que também calculamos. Menos 12,5x menos 50x. Isso dx. Dividido por 2 vezes 10. Vou botar um pouco maior. 2 vezes 10 a quinta. Da onde? Lá do enunciado. Embaixo da estrutura está escrito lá. 2 vezes 10 a quinta, quilonewton vezes metro. Tá? Então, lembrando, a unidade do E vezes I tem que estar quilonewton vezes metro quadrado. Se não tiver nessa unidade, vai dar errado. Tá? Beleza. Então, esse cálculo aqui, vai lá, faz o chuveirinho primeiro, organiza, depois substitui, aplica as integrais. O resultado vai dar um valor próximo de 3,516 vezes 10 a menos 3 metros. Esse aqui é o resultado final, certo? Calculamos o deslocamento vertical. Beleza, professor. E como calcula a rotação? Mesma coisa. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar e vai agora calcular. Ó, se a gente quer rotação, o que a gente vai ter que aplicar? Unitária correspondente de momento unitário, né? Então, o que a gente vai fazer? Calcula lá. Fase L. Quem que é a fase L? A fase L a gente já calculou. Então, ó, é igual. Igual, certo? E quem que é a fase U? A fase U vai ser quem? Ó, coloca a sua estrutura, descarrega ela, tira os carregamentos reais e aplica o unitário correspondente. Tá aqui, ó, tá na mão já. Easy. Beleza. Vem aqui e faz. Momento. Olha aqui, ó, momentozinho de 1 para baixo, contrário da convenção, tá traçando as fibras de cima, logo é negativo. Então fica menos 1. Pronto. Calculamos. Agora vai lá e aplica a integral. Quem que vai ser? Opa, deixa eu arrumar. Agora é rotação. A rotação em B vai ser quem?
a integral de mzinho. Quem que é mzinho? Ora, menos 1, que multiplica quem? O mzão, que a gente já calculou, que é menos 12,5x menos 50x dx, dividido por 2 vezes 10 a quinta. Se você resolver isso aqui, o deslocamento vai dar próximo de 1,688, lembrando que é radianos. Então, se você usar o EI naquela forma, com aquelas unidades, o deslocamento, rotação, vai dar em radianos, certo? Beleza, ó, facinho. Então, para calcular a outra, a gente simplesmente tinha a fase L igual, simplesmente calculou nova fase U, certo? Então, para lembrar, o que a gente tem que lembrar? Que o número, como que a gente sabe quantas integrais tem? Para a gente descobrir isso, a gente vai ter que multiplicar o número de esforços solicitantes internos que estão influenciando, nesse caso é só um momento, pelo número de trechos. Então, no nosso caso, a gente tinha o 1, que era só um momento, que multiplica por BA, que é o único trecho, BA. Logo, uma integral. Então, se você observar, tanto na primeira parte do exercício quanto na segunda, tinha apenas uma integral. Certo? Então, gente, finalizando, o que é para a gente enxergar? Então, a gente vai ter a nossa estrutura, o nosso engaste, a nossa estrutura fazendo o movimento dessa forma. A gente vai ter o quê? Um deslocamento de quanto? Um deslocamento de 3,516 vezes 10 a menos 3 metros. E vai ter quem? Um deslocamento, um giro dessa seção transversal de quanto? De 1,688 radianos, tá? Gente, desculpa aí o barulho no fundo aí, tá? Então, era isso. A gente calculou tanto de translação e a rotação. Tudo bem? Espero que tenha ajudado e valeu!